Pessoal, o que eu vou falar aqui nessa noite, a aula que eu tenho preparado é exatamente essa aqui. Emoções inteligentes. E tudo isso que está acontecendo aqui tem muito a ver com esse estudo que eu tenho feito. Como que a gente reage de acordo com as coisas que acontecem na nossa vida. E quando você não tem essa inteligência, digamos, emocional, essa emoção inteligente, você também começa a trabalhar de uma forma errada com os teus sentimentos. E é isso que a gente vai estar vendo aqui nessa noite, tá bom? Então, eu gostaria que vocês fizessem aqui uma semeadura. Eu vou fazer a minha aqui. Convide pelo menos 10 pessoas aí da sua lista para que a gente comece essa live. Eu vou convidar aqui, eu vou compartilhar aqui, vou convidar as pessoas. E eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. Vamos semear na vida das pessoas. Porque o que eu vou falar aqui não é algo que tem que ficar só para a gente. Mas quanto mais gente ouvir, mais assistir, vai ser melhor. Eu vou convidar as pessoas aqui. Eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. Convide aí os seus amigos a participar dessa live junto com a gente. Vou fazer um convite aqui. Não vou convidar quem já está aqui, né? Ó, já fiz aqui a minha semeadura, já mandei já o convite para algumas pessoas. E se você fizer a mesma coisa, muito mais gente vai receber aqui a palavra de Deus nessa noite, tá bom? Então eu gostaria de começar já. Faz o teste para saber se o áudio está funcionando. Não está funcionando não? Eu já estou fazendo o teste faz 1 hora aqui já. E o áudio está melhor? Então beleza, vamos lá galera, vamos começar então. Tá bom? Para não perder tempo, vamos lá. Ó, vamos estudar juntos sobre emoções inteligentes. Se você pode, pega caderno, caneta e anote aquilo que ao teu ver faz sentido e que você considera importante, o que eu vou falar agora. Não sei se vocês têm percebido, aqueles que me acompanham mais de perto, eu tenho pensado muito ultimamente sobre a questão das emoções. A gente ouve muito falar sobre inteligência emocional, não é verdade? E a questão é a seguinte: a inteligência emocional é uma inteligência fabricada. Você não pode transformar a sua emoção em uma emoção inteligente. Ela já tem que nascer inteligente. Não existe retrabalhos de emoções. Por que não? Porque a emoção é um produto final dos ingredientes da sua mente. Se a sua mente não estiver sendo comandada por você, você reproduzirá a emoção do seu ambiente. Medo, preocupação, necessidade, inveja, ciúme, raiva, fúria, ódio, enfim. Dependendo do contexto, essas características que mencionei também são entendidas como sentimentos. Mas você vai perceber ao certo o que são cada uma dessas coisas. Olha só. As emoções, na verdade, são as respostas automáticas instintivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, aparentemente, elas surgem, elas brotam. Quando você recebe uma notícia, quando você recebe uma boa notícia, quando você presencia algo bom ou ruim. E a forma como percebemos as coisas faz com que elas explodam. Pum! Então, por exemplo, o que é o medo? O medo é instintivo. Talvez por causa de uma crença, o medo de perder a esposa pode levar a um sentimento de insegurança. Ver o marido conversando com uma mulher muito próxima pode ativar a sua glândula adrenal e começar a produção de adrenalina. O hipotálamo começa a produzir o cortisol, que é ativado pela emoção do medo. Com a repetição de eventos semelhantes, isso vai gerar um sentimento de ciúme. E aí surge o ciumento ou a ciumenta, que é um problema grave. Salomão dizia assim que duro como a sepultura é o ciúme. Cara, é muito complexo no dia a dia fazer essa diferenciação entre sentimentos e emoções. Mas tanto a emoção quanto o sentimento são influenciados pelos 5 sentidos. Inclusive, neste exemplo que acabei de dar. Ver o marido conversando com outra mulher. Que sentido é esse?
visão. Falei da mulher, agora eu vou falar do homem. Imagine aí você ouvindo a sua esposa elogiando outro cara. Que sentido é esse? Audição. Você está ouvindo. E o que isso pode fazer com você? Trazer uma emoção de insegurança. E se sempre você repete esta emoção, isto vai te levar a um sentimento também de ciúme. Mas quando você é treinado e experimentado, isso é coisa rara. Até o paladar pode gerar emoções e sentimentos. Por exemplo, não é tão fácil ligar ele ao ciúme, mas olha só. Imagine o seu marido falando que a comida da sua irmã é uma delícia. Que sentido é esse? Paladar. Ele elogiou o prato de outra pessoa de acordo com o sentido palatativo dele. Se você não tem uma emoção inteligente, que resposta automática virá? Uma emoção de rivalidade com sua própria irmã. E se você alimentar essa emoção, praticando todo dia, você acaba desenvolvendo um sentimento de ciúme. E assim por diante. Ouvir uma música triste pode trazer uma emoção de tristeza, te levar ao sentimento de melancolia. Pessoas que gostam de ouvir músicas tristes são rotuladas como melancólicas. Sentir um perfume. Esses dias eu senti um perfume da professora da primeira série. Gerou uma emoção de nostalgia. Será que me trouxe um sentimento de saudade? Não, porque não se repetiu, já passou. Então a emoção é a resposta rápida. Com o tempo, se você repetir muito esta emoção, lhe trará sentimentos de ciúmes. Tem pessoas que são saudosistas. Por quê? Porque só pensam no passado. E isso não é bom, porque a vida acontece agora. E isso é muito grave. A nossa vida é um vapor, passa tão rápido, não vale a pena ressentimentos. É muito melhor perdoar de verdade. Além disso, tem o vício na internet, vício em pornografia, ficar rolando feed, masturbação, são formas de lidar com emoções problemáticas. As pessoas podem recorrer a esses comportamentos para tentar escapar de sentimentos difíceis, mas acabam criando um ciclo vicioso que afeta ainda mais as tuas emoções, os teus sentimentos, e afeta os relacionamentos. O renomado psiquiatra Carl Gustav Jung dizia que não podemos reprimir emoções, porque emoções reprimidas desencadeiam vícios. Olha que louco. Por que isso acontece? A emoção é uma energia. Ela tem base de energia. E a energia não se cria, não se destrói, ela só se transforma. Se você não encarar as questões da vida como uma mulher ou como um homem com sabedoria, com maturidade, essa energia vai buscar coisas fúteis para se expressar. E o vício é uma delas. Agora preste atenção. Vou explicar como o fato de não saber lidar com as emoções leva a vícios destruidores e prejudica ainda mais as suas funções. Vamos falar aqui como vício em pornografia. Qual é a emoção automática e instintiva que é gerada ao ver pornografia? Depois você segue esta linha e substitui pelo vício que você está identificando. Qual é a emoção automática e instintiva que é gerada ao ver pornografia? Pensa aí um pouco. Se você é um viciado em pornografia, você vai saber. Se você não é um assexual, você também vai saber. Qual é a primeira emoção? A instantânea, a resposta rápida, quando você vê algo pornográfico. Para muitos, quando se deparam com algo sexual, qual é a primeira emoção? É a excitação. Não dá para controlar a excitação. A excitação é o que é, porque ela é gerada pelos estímulos visuais, que se relacionam com a sua percepção de ver as coisas. Então, para você não se excitar com a coisa sensual, é necessário mudar a sua percepção de ver as coisas. Quando a Bíblia diz lá sobre Jó, fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças, é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Não que Jó parou de olhar para as moças, ele parou de olhar para as moças com cobiça. A percepção de enxergar as moças foi mudada. Os olhos continuavam os mesmos, mas agora ele não enxergava mais com o coração cobiçoso. A percepção dele foi alterada. Quando Jesus disse que a luz do corpo são os olhos, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, e se forem maus, todo o teu corpo será trevas, é nesse sentido também que ele está falando. Tem a ver com a sua percepção. E a percepção não é externa, é interna.
Max Planck, considerado o pai da física quântica, também disse: quando você muda a forma de olhar para as coisas que você olha mudam. Então, você não tem que ficar bravo porque as mulheres andam quase peladas nas ruas. Isso é um problema delas, não o seu. O seu problema é a sua emoção. Você tem que criar novas emoções. E isso só vai acontecer se você enxergar tudo de uma maneira diferente, mudando a sua percepção. Um pedófilo olha para uma criança e vê um brinquedinho sexual. Quem assistiu O Som da Liberdade? Aquela cena em que ele encontra o menino. Ele pergunta o nome dele e ele diz que o nome dele é Ursinho Ted. Essa cena foi pesada demais. É assim que um pedófilo enxerga. Um pornógrafo olha para uma mulher e não precisa que ela esteja com roupas vulgares, mas ele a vê como objeto sexual. E Jesus, como ele olhava para uma prostituta? Ele a via como uma mulher que precisava dele. Ele olhava para ela com o coração cheio de amor e misericórdia. Agora, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? E aí, galera, melhorou ou tá ruim ainda? Aqui para mim tá normal. Reinsou Ares Silva. Melhorou? Então vamos lá. Eu estava dizendo aqui que a ciência descobriu a lei de Deus. Que ciência? Que lei de Deus que a ciência descobriu? Tudo aqui resiste persiste. Transgredir essas leis há consequência. A ciência tem o poder de desmontar todo o homem, mas só o Evangelho é capaz de montá-lo novamente, do jeito certo e funcionalmente. Você não vai mudar a sua percepção da noite para o dia, mas você precisa considerar tudo isso que eu estou te dizendo. Quando eu comecei a entender isso, quando eu vi uma mulher na minha direção, eu só focava no rosto dela. Quando ela estava indo, era da nuca para cima. E eu, bobo, me orgulhava. Já é um passo, mas sempre a gente tem que melhorar. Ruth Benedict, uma antropóloga, também disse: o olho que vê não é um mero órgão físico, mas uma forma de percepção condicionada pela tradição na qual o seu possuidor foi criado. Por que os indígenas do sexo masculino não ficam excitados o tempo todo quando as mulheres da tribo também desfilam por lá com pouca roupa? É claro que este conceito está mudando, porque a ideia é mudar a percepção da ideia. Saiu uma notícia que os marubos, uma das comunidades da Amazônia, tiveram acesso à internet do Elon Musk e também começaram a consumir pornografia. Já imaginou a desgraça que está por vir? Qual é a outra emoção que acontece quando a gente vê pornografia? Pensa aí. Você viu pornografia, você estava vendo, assistindo, talvez passando horas e horas, você esqueceu dos seus problemas, você esqueceu que tem que pagar uma conta, você esqueceu da briga que você teve com a sua mulher, você esqueceu do dia triste que você teve no seu trabalho, você esqueceu. Já ouviu aquele ditado que se droga para lembrar e bebe para esquecer? É isso. Você se embebedou de pornografia. Qual é a resposta automática, rápida que ela trouxe para você? Alívio. Na hora que você está vendo, você se sente aliviado. É possível ter uma sensação muito rápida, o estresse desaparece e a ansiedade dá aquela acalmada. Por quê? Porque ela funciona dos seus problemas. Só que o que acontece quando estas emoções geradas pela pornografia são muito repetitivas? O que acontece quando as emoções geradas pelo vício em pornografia, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Hein? Geram sentimentos. Essa emoção rápida de excitação, essa emoção rápida de alívio, com o tempo de tamanha repetição, quando você está afundado no vício, qual o sentimento que isso traz? Sentimento de vergonha, sentimento de culpa, sentimento de fraqueza. E essas emoções rápidas de vergonha consolidam em um sentimento. Sentimento de auto-julgamento negativo, sentimento de eu sou um bosta, eu sou um fraco, eu não tenho jeito, eu sou um safado. Tipo, pessoal, não dá para fugir disso, porque se você consome pornografia, esse é o caminho. A pornografia gera essa emoção, esse sentimento. Tá fazendo sentido para você?
Não é uma questão de consciência, é uma questão de o que é, porque você está sendo estimulado. Essa repetição de ver pornografia, que também é classificada como vício, leva a um sentimento de insatisfação com a sua própria vida sexual, ou afeta até mesmo os relacionamentos reais, pois as expectativas criadas pela pornografia não condizem com a realidade. Esse engano de usar a pornografia para acabar com as emoções negativas gera um sentimento de insatisfação com a própria vida sexual, ou afeta até mesmo os relacionamentos reais, pois as expectativas criadas pela pornografia não condizem com a realidade. Esse engano de usar a pornografia para acabar com as emoções negativas gera sentimentos de dependência. Dependência. Essa sensação é como se a pessoa precisasse da pornografia para se sentir bem. Por sua vez, este comportamento desencadeia uma nova emoção. Que emoção? Que emoção que esse comportamento desencadeia? A emoção do desespero. Quando ela percebe que a pornografia não está resolvendo os problemas emocionais subjacentes e implícitos dela, ela se sente desesperada. É a emoção do desespero. Isso é automático. Quando ela começa a entender que pornografia não está ajudando em nada, pelo contrário, o vício na pornografia está criando para ela ainda mais problemas emocionais em outras áreas da vida, ela se sente desesperada. Vocês estão conseguindo entender, através de todos esses exemplos que eu trouxe para vocês, o que isso gerou, o que isso desenhou, qual é a foto disso? Se você pudesse pornográfico, o que isso seria colocado? Formou aí um ciclo vicioso. E eu nem vou entrar aqui no mérito do ciclo do vício, como eu já tenho explicado. Gatilho, rotina e recompensa. É claro que isso faz parte do ciclo, mas eu quero que você enxergue através de uma outra perspectiva, através das emoções, através de tudo que está sendo conduzido, através de tudo que está sendo criado para levar você a esse sentimento que você está tendo hoje. Então preste atenção. Olha o ciclo. A estação inicial, que é uma emoção que leva ao alívio. Você esquece dos boletos, esquece das brigas, esquece do mau dia no trabalho. Leva ao alívio, que é uma outra emoção, mas é seguida de uma outra emoção, que leva ao sentimento. Vergonha, sentimento de culpa. Isso torna a pornografia uma solução de curto prazo, mas só perpetua o problema. E aí gera um sentimento de frustração, um sentimento de desesperança. Vamos mais profundo? Esse sentimento de desespero pode levar a uma emoção diferente, a depressão. A depressão é uma resposta do seu corpo. A depressão é uma resposta do seu corpo te dizendo que você está seguindo num caminho errado, punindo por algo que você não deveria fazer. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Cambridge demonstrou que o cérebro dos indivíduos que são viciados em pornografia mostram atividade na área do cérebro associada ao desejo e às recompensas, similar ao que acontece com os que são viciados em drogas. Além disso, Dr. Gary Wilson, no seu livro Will Brain or Porn, menciona que o uso excessivo de pornografia pode levar a mudanças nos cérebros que torna mais difícil para o indivíduo sentir prazer em outras áreas da vida, contribuindo para um ciclo vicioso de dependência. Conclusão: a pornografia não resolve problema nenhum. Portanto, ao invés de focar na inteligência emocional, que é um conceito muito interessante, é mais eficaz trabalhar para reconfigurar a percepção dos pensamentos que originam estas emoções. Eu aprendi que para que a gente consiga criar emoções inteligentes, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Não é o dinheiro que vai criar emoções inteligentes, não é a vida boa, não é o carro do ano na garagem, não são contas em dias, não é morar na cobertura, não é um rooftop de frente ao mar. Você só consegue criar emoções inteligentes a partir de problemas, a partir de desafios, a partir de quebra de paradigmas. As oportunidades que você está tendo para mudar a sua forma de enxergar as coisas estão nas adversidades. E se você não está mudando a forma de ver as coisas, de enxergar as coisas, sinto muito te dizer, você vai repetir as mesmas provas. Certo dia um amigo estava passando por muitos problemas.
E eu perguntei: o que você está aprendendo com tudo isso? E ele nervoso disse: não estou aprendendo nada. Nada disso que eu estou passando serve para nada. O ser humano não presta. Ninguém ajuda ninguém. Todo mundo só vê o lado dele. Vocês percebem? As provas estão aí para que a gente consiga produzir emoções diferentes. E a gente não percebe. Nós continuamos reagindo com as mesmas emoções tolas. Emoções idiotas. Que geram sentimentos de impotência, de vitimismo. E até sentimentos de falta de acreditar que existe um Deus. Agora, se as coisas estão muito bem para você em determinadas áreas da sua vida, e aí? Se tudo está indo de vento em popa em alguma área da sua vida, cuidado com essa zona de conforto. Zona de conforto não te faz crescer. Mares calmos não fazem bons marinheiros. Avance um pouco mais. Seja empático com as pessoas. Seja empático com elas que não estão vivendo tão tranquilas nesta área da vida que para você parece que nem existe problema. Nossa, mas isso é tão fácil? Então seja solidário para com aquele que não está conseguindo. Eu não estou dizendo para você fazer a prova para ele, mas seja empático. Diga para ele não desistir. Diga para ele procurar entender a causa daquele sofrimento. A empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro e sofrer. É se colocar no lugar do outro com a sua experiência e emprestar os teus olhos, a sua visão, a sua percepção para ele, para que ele encontre a mesma saída que você encontrou. Quantos anos o povo de Israel ficou vagando pelo deserto? A Bíblia diz que foram 40 anos. É bom ficar no deserto? Não. Mas por que o povo ficou tanto tempo assim? Porque não estavam aprendendo a lição. Não conseguiam passar na prova. Porque eles eram um povo desobediente. E por que eles eram desobedientes? Porque a mentalidade que eles tinham não conseguiam aceitar que Moisés estava liderando do jeito certo. A adversidade vem para mudar a sua forma de pensar. E se você não está mudando, você vai continuar repetindo e repetindo a mesma série, a mesma prova. Se você muda a sua forma de pensar, você muda as suas percepções, as suas emoções e muda os seus sentimentos. E sabe o que o Pai procura? Ele procura verdadeiros adoradores. E um verdadeiro adorador não é aquele que só glorifica quando está tudo bem. Não é aquele que faz coisas só esperando uma recompensa. E a gente pode enganar até os homens, mas a Deus ninguém engana. E também não é fácil enganar o diabo. Ele vai te acusar. Não é pelo que você faz, e sim por aquilo que te motiva pelas tuas reais intenções. Cara, se até a tecnologia já está ficando difícil enganar, cuidado. Pare de ficar se esforçando no lugar errado, perdendo tempo e energia. Pare de dar uma de bonzinho. Para de tentar agradar todo mundo. Se esforce para ser grande por dentro. Se esforce para ser internamente o que você quer mostrar para quem está aqui do lado de fora. Se você for bom por dentro, você vai parar de falar sim para todo mundo. Quando você for bom por dentro, vão dizer que você é insensível, que você é egoísta. Mas cara, o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Fazer bem aos outros não corresponde a fazer o que eles querem, mas fazer o que eles precisam e necessário. Você sabia que dá para ter uma ideia do que motiva as pessoas observando certos sinais do corpo, a fala e da linguagem? Por exemplo, o nosso corpo libera diferentes substâncias químicas, dependendo do que estamos sentindo. Quando estamos apaixonados e sentimos um vínculo especial com alguém, nosso corpo produz um neurohormônio chamado oxitocina. Agora, quando fazemos algo que nos dá prazer ou recompensa, como ganhar dinheiro, ver pornografia, o que está proeminente é a dopamina. Então, se você está tentando entender por que alguém está agindo de uma certa maneira, é prestar atenção em como ela se comporta e como se sentem nessa situação. Pode não ser uma ciência exata, mas estes sinais podem dar algumas pistas sobre o que está motivando a pessoa, e você vai ficar esperto com ela. Descobrir isso não te dá o direito de julgar, e sim de vigiar, e se for possível, mostrar a ela um caminho melhor. Essa semana eu assisti um vídeo. O irmão estava falando
e trouxe um pensamento interessante sobre o joio e o trigo. E como sempre, para que a gente reflita de uma forma correta e profunda, sempre tem que começar com uma pergunta. E ele perguntou: se você amassa trigo, o que você faz? Você faz pães. Se você amassa joio, o que você faz? Então ele explica que antigamente o joio também poderia ser usado até para abortar. Era usado por algumas culturas como método abortivo. Então se você amassa joio, você tem veneno. Amassa trigo, você faz pães. Amassa joio faz venenos. Mas visualmente o trigo e o joio são idênticos. E aí ele diz: é por isso que você vê joio pregando, joio adorando, joio pulando, joio dando glória. Mas sabe como Deus faz para mostrar qual é o trigo e qual é o joio? É no apego, é amassando almas. Quem traz o pão dentro de si e quem traz o veneno? Não como tem encontro os verdadeiros adoradores. Amassando, provando, humilhando. E aí todos vão saber quais são os verdadeiros e quais são os falsos. Quais são os de verdade e quais são os de mentira. Quem é você? Não é o que você faz que conta, é aquilo que você é por dentro. O seu coração está em Deus ou está nas coisas deste mundo? Está na hora de se autoexaminar. Jesus citou Isaías quando ele disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não é o que você está aqui fora que conta, é o que você está dentro. Você está trigo ou você está joio? Danilo Gentili conta uma experiência traumática. Ele disse que certa vez teve um pensamento muito estranho, do nada. Ele não sabia explicar. Ele olhou para o pai dele e pensou: como seria a vida se meu pai morresse agora? Aí ele disse que sentiu um aperto no coração. Foi para o quarto com aquela sensação de que alguma coisa ruim ia acontecer. Ele racionalizou o que poderia acontecer. Não achava que o pai ia morrer, literalmente. Ele achava que poderia ser algo triste, mas não exatamente isso. E foi dormir. Acordou com seu pai gritando. Acudiu ele que estava infartando. Morreu no braço do Danilo. Ainda assim tentaram levar ele para o hospital, mas já estava morto. No hospital o médico confirmou a morte e conta que na época ele não tinha emprego, a sua irmã não tinha emprego, só o pai que sustentava a casa. Um cara legal, que não bebia, que não fumava e que vivia para a família. E apesar de não ter um emprego registrado, fazia bico para colocar comida dentro de casa. Ele disse que quando o médico confirmou a morte do seu pai, a primeira frase que veio na mente dele foi 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Ele disse que nessa frase, em tudo dai graças, é um pensamento a 1000 por hora. É assim que ele estava. 1000 coisas passando na mente dele. Ele fazia perguntas. Em tudo dai graças. E o que está fora do tudo? Nada. Tudo é tudo. Se é tudo, é tudo. Se é para dar graças quando ganho, então também vou dar graças quando perco. Quando meu pai estava vivo e agora quando ele está morto. E na morte do seu pai, o Danilo deu graças a Deus. E não para por aí. Depois de 6 meses, sua irmã também morre. Pensa na prova que a sua mãe e ele passou. O luto do pai, agora da irmã. Ele conta que quando o pai morreu, ele teve que fazer bico, a sua mãe teve que pagar as contas dentro de casa. E depois de 6 meses, a sua irmã conseguiu um emprego. E no primeiro dia do emprego, ela entra no carro da empresa e vai para Cubatão. E na volta, o carro capota, com ela e mais 5 pessoas dentro do carro. Só ela morre. Ele conta também que uma semana depois, que a irmã morreu, ele pega a única coisa que o pai dele deixou, que foi um carro velho, um Gol velho, que só dava problema, e foi atender um amigo. Um jovem na igreja que tinha problemas de saúde. O amigo dele acordou com muitas dores nos ossos, e o Danilo era um dos poucos caras que tinha um carro disponível. Ele chegou na casa do amigo e foi levar ele para um posto de saúde. Naquela noite o Brasil sofreu um apagão. Todos os lugares estavam escuros. E ele socorrendo um amigo num carro velho. De repente ele ouve uma batida no vidro do carro. Quando ele olha, uma moto apontando uma arma para ele. Ele fala que estava levando o seu amigo para o hospital. E o bandido manda ele calar a boca e descer do carro, senão eles morriam. Levou o amigo dele a pé no posto e voltou para casa andando. E a prova não acaba por aí, pra ele. Quando ele chega em casa, encontra sua mãe chorando. Aquele apagão que aconteceu naquele ano tinha queimado todas as coisas da casa dele. Por isso a sua mãe estava chorando. Queimou TV, videocassete, micro-ondas, geladeira, perderam tudo. Perderam todo tipo de eletrodoméstico. A partir dali, só era ele e a mãe dele sem dinheiro, sem emprego e só com a roupa.
E mais uma vez o versículo de 1 Tessalonicenses 5,18 gritando na cabeça dele: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Talvez se o Danilo não tivesse aprendido a lição, talvez se ele não tivesse mudado a mente, ele ia passar por longos e longos dias. Mas isso forjou o seu caráter, deixou ele mais forte. Em todos os aspectos? Acho que não. Mas com certeza tem coisa que ele tira de letra. Não se abala emocionalmente porque ele aprendeu a lição. A lição que ele aprendeu, só ele sabe. A chuva cai sobre justos e injustos. E hoje ele conta que é totalmente desapegado. Muitos adoram citar aquele versículo de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na cabeça deles isso é motivacional. Posso comprar isso, posso comprar aquilo, posso ir para Disney, posso ir para Ilhas Caimã. Sim, claro que você pode. Mas o contexto em que Paulo diz isso era para que ele podia viver na abundância e também viver na escassez. Para ele, com Jesus era a mesma coisa. Sabe o que é isso? Isso é a verdadeira temperança, que também faz parte do fruto do Espírito. A capacidade de não se frustrar quando algo não acontece do nosso jeito. Temperança é isso. Vocês entenderam? Não é a capacidade de aguentar a frustração, é a capacidade de não se frustrar. Quando você alcançar isso, você vai deixar muita gente nervosa. As coisas estão de pernas para o ar e você está lá, de boa. E eles vão falar: as coisas estão de perna para o ar e você está aí de boa. O carro quebrou. E agora? Agora eu não sei, Deus sabe. Lembra da tempestade? Jesus dormindo na popa do barco? Mestre, o vento está agitando o barco e você está aí dormindo, acorda. Talvez se a Bíblia não fosse um livro sério, eles iam esconder este comportamento do mestre. Isso é temperança. É você estar contente tanto quanto as coisas dão certo, mas também quando elas dão erradas. Como você desenvolve a temperança? Com a sua justiça própria? Não desenvolve. Entrando com pedidos de divórcio? Não. Pagando com a mesma moeda? Não. Não perdoando seus ofensores? Não. O apóstolo Paulo também diz que a tribulação produz a paciência. Às vezes eu acho que Paulo era doidão. A tribulação não produz a paciência. Ela produz ansiedade e desesperança. Mas Paulo não estava doido não. Então por que a gente não consegue viver a verdade desse evangelho? Porque quando a tribulação vem, a gente não faz como Danilo, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. A gente fica bravo, a gente esperneia, a gente grita, xinga, sempre procura culpados. Se a tribulação não está produzindo paciência em você, você vai continuar sofrendo. A tribulação é a terra certa para você lançar as sementes da confiança. E o que é a semente? Pensamento. Você pensar como Danilo. Mas o que a gente faz? A gente age por conta própria. Faz como o povo que vagou 40 anos no deserto. Se você não tem paciência, você sempre toma as piores decisões. E Deus não trabalha para os apressados. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe como a gente vence os vícios? Somente através das virtudes. E virtude é a luz, que só o trigo tem, o joio não tem. Ela existe dentro dos verdadeiros adoradores. Só que ela só aparece através do confronto com o desconforto. A virtude só aparece quando você aguenta o torque da vida. Quando a pressão não te leva à disfunção. Pelo contrário, aí que a sua vida começa. E você pode ficar em paz. O torque de Deus só vai até onde você aguentar. Então aguente firme. O casamento não está legal? Aguente firme. Deixe que o descrente se converta, se arrependa, ou peça para sair. Ou que morra, você aguenta firme. Oportunidades para criar emoções inteligentes estão nas adversidades. Aquele que reclama de tudo, aquele que quando as coisas saem do seu controle e ao invés de respirar fundo, se acalmar, buscar meios para resolver, se irrita, xinga, coloca a culpa dos outros, que não assume as responsabilidades, nunca vai alcançar o potencial da sua mente. Nunca será um ser humano próspero. Paulo diz o seguinte: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso é temperança. Sei o que é passar necessidade, sei o que é passar abundância. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome,
seja no muito ou seja passando necessidade. Isso é temperança. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem um provérbio de Salomão que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não tem como a gente se mostrar forte se a gente não treinar esta força nos pequenos problemas que surgem nas vidas. Então a gente não deve xingar o motorista do Uber quando ele está demorando. A gente não deve responder mal àquele que nos faz perguntas que, ao nosso ver, é idiota, até mesmo para tirar a gente do sério. A gente nem deve se sentir tão mal quando o nosso despertador não despertar e a gente não conseguir pegar aquele voo a tempo que a gente estava há tanto tempo esperando. Temos que dar sempre a melhor resposta com toda a educação. Fazendo assim, estamos treinando as nossas emoções para quando a grande adversidade chegar. E todos sabem que ela cedo ou tarde chegará. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Mas não entra, Cid. Então força um pouco, porque isso é a verdade. Coloca isso na sua cabeça e a sua forma de ver as coisas vai mudar. Tem outro conselho de Paulo, que ele nos dá em Romanos 5, do 3 ao 5, que diz: nos gloriamos nas tribulações, sabemos que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações e o Espírito Santo que nos foi dado. E o que é se gloriar na tribulação? Quando que o tolo se gloria? Quando ele acha que fez a coisa certa, não é? A gente tem que se gloriar quando as coisas aparentemente dão erradas, quando elas saem do controle, quando os problemas surgem. Por quê? Porque é o melhor momento para jogar as sementes do fruto do Espírito. Que semente é essa? A sua pequena paciência, a sua pequena calma, aquele momento que, ao invés de você ser grosso e mal educado, você é um gentleman. Por que agir assim? Porque a gente carrega dentro de nós o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual é o efeito dessa pequena ação em nossa vida? A criação de emoções inteligentes e de sentimentos verdadeiros que não precisam ser reprimidos. Isso nos livra de vícios, de mal-estar, da cobiça, da inveja e do ciúme, etc. Agindo assim, não tem como viver as concupiscências da carne. Lembre-se, a mudança real começa de dentro para fora e é totalmente possível reprogramar a sua mente para lidar melhor com as suas emoções e viver uma vida mais plena e livre dos vícios. E isso é um trabalho diário. Lembrando que existem muitas ferramentas que podem nos ajudar neste momento. O importante é reconhecer a necessidade de mudança e dar o primeiro passo. E eu te convido para vir juntos nessa caminhada. Se você está precisando de acompanhamento, de andar com alguém, me chame no direct e vamos caminhar juntos. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado pela participação de vocês. Alguém aí tem alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade. Então é isso, galera. Obrigado pela participação de vocês que ficaram até agora. A gente teve um pico aí de 16 pessoas e agora estamos com 8. É isso. Então aproveitem as tribulações, aproveitem as provas, porque é só desse jeito que você vai conseguir realmente criar emoções inteligentes. Não tem outro jeito. As emoções inteligentes, elas são criadas através de problemas. E não é através de facilidade, mas através de problemas. Para que você tenha emoções inteligentes, você tem que realmente resolver problemas. Quanto mais problemas você conseguir resolver, mais inteligente a sua emoção vai ficar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima.